No quarto bloco do programa Bem Viver, agora eu posso dizer, Raquel Rocha, você está convidada para tomar, né, o banho na Rede Record, entendeu? Porque ontem eu já tomei o meu, já deve ter saído nesse horário. Você tomou um banho gelado, foi, Miguel? Tomei o banho gelado nesse instante, botei, troquei de roupa, me sentei aqui, você nem notou, e tive que indicar 3 pessoas. As pessoas amigas, né? Se você tivesse me falado isso antes, eu tinha saído um bloco antes. Raquel, Antônio Oliveira e Geraldo Caçolinha Ribeiro, né? Sério, Então, Miguel? quem está assistindo, claro, a Rede Record já anunciou, a cidade inteira já sabe. Quando você chegar em casa, você já vai receber as ligações todas. Com gelo, nesse frio. Um abraço para Tom Ribeiro, uma causa justa, né? Milhões e milhões já foram arrecadados no mundo inteiro, foi né? Mesmo, foi mesmo. É. Milhões e milhões. E eu me senti orgulhoso. A brincadeira deu certo. O superintendente me convidou, quer dizer, desafiou, o nome é desafio, né? E quando eu peguei o jornal no outro dia, tinha Ivete Sangalo, Neymar, digo, opa, agora Raquel Rocha. Barack Obama foi desafiado. Foi, Antônio Oliveira e Geraldo Caçolinha, viu? Vocês 3 já estão. Aí, tá rolando lá fora. O que tá aí, rolando? Bem alto aí. As brincadeiras, né? É. Então, eu tô meio gripada, o banho de gelo. $100, minha amiga. Meu Deus, logo agora... De multa, $100. Pode mandar o quê? Caravaggio? Caravaggio, vamos enfim encerrar a novela Caravaggio. Pronto. Grande pintor italiano, Miguel, de 1571. Ele morreu novo, ele morreu com 38 anos. Foi de 1571 e faleceu em 1610. Se bem que para a época, eu acho que ele estava até uma 38, idade boa, viu? Mas ele vivia perigosamente. Era? Ele foi um grande pintor italiano, representante do estilo barroco. O barroco ele é um estilo artístico, Miguel. Apareceu aí, bota de novo aí para mim, Arthur. É a única imagem, tem uma imagem dele que é a única, aí é um quadro dele, mas coloca a imagem dele. Então é um estilo artístico que surgiu justamente no final do século XVI. Ele aí, a figura? É ele, na Itália, e depois ela foi se espalhando por toda a Europa. Essa é a única imagem que a gente tem dele. Pode colocar a imagem mais um pouquinho. A única? A única. Pode deixar aí. Né, que foi feita por um pintor italiano contemporâneo dele, chamado Ottavio Leone. Então é o único retrato que a gente tem de Caravaggio. A gente só sabe como ele é por conta dessa... Mas tem muitas obras? De um outro amigo dele. Ele tem muitas pinturas, sobretudo pinturas sacras, que retratavam cenas da... Porque as pinturas elas eram encomendadas por padres, por papas, né, que retratavam ali as cenas da Bíblia. Então a maior parte das obras dele são obras sacras. E ele tem algumas características. Ele pintava as cenas da Bíblia de forma bem sombria. Ele tinha um contraste muito grande na pintura dele entre luz e sombra. E ele utilizava modelos humanos para fazer essas pinturas. E era assim, prostitutas, marinheiros, o pessoal sabia, será que o pessoal bêbados. Será que eles sabiam? Algumas pinturas dele foram consideradas sacrilégios e rejeitadas. Morais, ele não recebia por essas pinturas imorais, porque ele realmente pegava assim a escória da escória daquela sociedade e usava como modelo. Os padrões sociais da época, né? Como modelo para retratar personagens bíblicos. Quebrava esses paradigmas. Sobre a vida pessoal dele, Miguel, aos 6 anos ele teve a peste bubônica e ele, quase todos os homens da família dele morreram. É uma discussão agora se a peste bubônica não era ebola, você viu? Não é o ebola da nossa época, né? E aí o pai dele também morreu aos 6 anos. Devido a isso, o menino ele cresceu muito agressivo, muito rebelde, então ele bebia muito. Andava armado, andava com faca, gostava de uma briga de bar, gostava de arrumar confusão, ele era confusento, andava armado e se envolvia. Eu tive alguns amigos que diziam que uma cachaçada que não terminasse em porrada, não tinha valor nenhum. Eu prefiro as terminadas em choro, ou as terminadas em rompantes emocionais. Mas ele tinha esse instinto agressivo, acredito que pela perda do pai, muito cedo, todas essas tragédias na vida dele. E em 1606, durante uma briga, ele acabou realmente matando uma pessoa e teve que fugir de Nápoles. Ele fugiu de Nápoles, Miguel. E aí ele já não podia pintar, já não podia fazer as pinturas dele. Morreu, logo depois ele faleceu, em circunstâncias desconhecidas.
E seu corpo ficou desaparecido durante anos? Séculos e séculos. Somente em 2010, Miguel, 2010, veja, ele faleceu em 1610. Somente em 2010 foi anunciada a identificação dos restos mortais de Caravaggio. Depois, E aí eu trouxe duas obras que tá entre as mais famosas de Caravaggio. O primeiro é a Cabeça de Medusa, pode colocar. Achei Cabeça bárbara, viu? de Medusa. Sombria, viu? Foi pintada em 1597, Miguel. Cadê? Coloca aí aquela... ela retrata o monstro da mitologia grega que petrificava as pessoas com o olhar. E aí você percebe que ele é pintado numa circunferência, porque na mitologia Perseu, ele botou um espelho no escudo e quando ela vê a própria imagem, ela fica hipnotizada. Então ele corta a cabeça dela e utiliza a cabeça dela como arma. Então, entre esses guerreiros, no escudo tinha a pintura da cabeça da Medusa, que era como se aquilo... Para refletir. Espantasse o mal. Inimigo. Parece dar uma ideia de 3D, três dimensões, três dimensões, mas não, é plana. É uma pintura plana. Eu cheguei a pensar que era uma obra de arte justamente que tinha ali alguma coisa de cerâmica, sei lá. E é a pintura mais sangrenta considerada a mais sangrenta de Caravaggio. Primeiro porque a gente vê ali o sangue no pescoço dela e o olhar de morte. O olhar dela de terror. É o olhar de quem está vendo ali a própria imagem. Qual é essa pintura, ela... Se você parar para interpretar, ela diz assim, como nós não nos conhecemos a nós mesmos, né? Ela nunca tinha visto a própria imagem e ela é destruída por ela mesma. Não diz que as pessoas não têm coragem de se olhar no espelho? As pessoas não têm coragem de encarar seus próprios problemas, seus próprios defeitos, né? A gente não consegue lidar com a nossa própria imagem e nosso maior inimigo está dentro da gente mesmo. Nossos bichos, nossos monstros. O tempo acabou. Ok. Faltou uma pinturinha, eu trago semana que vem. Raquel, se prepare, hein, que você vai receber o telefonema, que você vai tomar um balde de gelo por uma causa justa. Você, Antônio Oliveira, presidente do Clube dos Poetas, né? E Geraldo Caçolinha Ribeiro. Na TV? Lá na Record, ao vivo. Um abração para Tom Ribeiro, para Marcelo. Isso é que é viver, né, em comunhão, em paz, né? As emissoras jornalísticas de televisão, né? Ligados uma a outra, todo em torno do bem comum. É uma risada. Você sabia é uma terapia disso, do Gil? riso. Ninguém sabia, não. É a terapia do riso. Eu vou adorar. Eu vou adorar ver esses cabelos, esse rosto lindo, maravilhoso, todo encharcado de gelo. Para vocês até amanhã com o programa Bem Viver. Eu vou aguardar esse banho de gelo de Raquel Rocha. Aguarde aí. Para amanhã eu espero vocês.